Boa noite, boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live, ó, que legal. Hoje a gente vai receber aqui o Thiago Alvim. Vamos falar um pouco da startup Prosas. Ele vai dar certamente boas dicas de captação de recursos, de gerenciamento de editais. É um trabalho muito interessante e vai ser certamente uma grande live, um grande bate-papo hoje. Então, deixa eu só ver como é que está aqui o meu convidado já chegando por aqui. Então vamos recebê-lo, Thiago Alvim. Então, Thiago, já chegando por aqui, já enviei o ritmo. Uma boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Thiago Alvim, Boa noite. boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Você me ouve bem? Te ouço muito bem. Legal, então pronto. A recíproca é verdadeira. Então vamos seguimos. Querido, primeiro te agradecer por ter aceitado o convite. Já há algum tempo que a gente vem dialogando aí para você pintar por aqui para conversar um pouco com a gente, falar um pouco desse trabalho. Então, antes de mais nada, é isso. Gratidão por tudo isso. E, desde já, né, passar a palavra para você. Aqui a gente tem uma tradição que é o seguinte: eu não apresento o histórico dos meus convidados, o currículo. Eu digo que é o Thiago Alvim do Prosas e a pessoa é quem destaca aí um pouco da sua trajetória, o que é que está fazendo agora. Enfim, então se apresenta aí para o nosso público aqui da live. Acho que legal. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Primeiro, satisfação estar aqui com você, esse projeto super bacana que eu acho legal, que eu acompanho há muito tempo. Acho que já deu para ver aqui nos primeiros minutos que eu não, enfim, sou meio bagunçado aqui, estou arrumando o melhor suporte aqui para o telefone. Mas falando de mim um pouquinho, sou Thiago Alvim, né? Sou mineiro, de Governador Valadares, vim para Belo Horizonte estudar e por aqui fiquei. Minha formação é na área de gestão pública, trabalhei no governo de Minas e depois tive uma passagem pelo terceiro setor, me encantei com essa, com essa força, com essa riqueza que é o terceiro setor. E em 2011, junto com o Bruno Barroso, eu criei a Anexo Investimento Social. A gente criou a Anexo como uma consultoria para trabalhar com investimento social. Inicialmente, a gente queria atender as empresas, mas a demanda vinha só do terceiro setor, das organizações. E aí eu falo que o mercado educa, né? Não importa tanto qual que foi o propósito inicial, você faz lá todo um planejamento e tal, que a gente nem fez tanto, é verdade. Mas o mercado te ensina onde que estão as demandas, onde que está a necessidade mesmo da atuação. E a gente passou a atuar muito com organizações do terceiro setor. Já em 2015, eu com o Bruno também, mais dois sócios, e essa formação societária foi se alterando com o tempo, a gente criou o Prosas, é uma plataforma para conectar, né, os dois mundos, investidores sociais e organizações do terceiro setor. Então, hoje, o Prosas atende mais o lado do investidor social que lança suas chamadas públicas, mas a gente tem uma rede de quase 130 mil usuários que se conectam com a gente e que é a finalidade última da nossa atuação, né? Que é apoiar quem está lá na ponta, quem está com um projeto, querendo transformar seu sonho em realidade, mudar a realidade ali de uma comunidade, implantar um projeto, enfim, em todas as áreas sociais. Então, hoje, a minha atuação, eu estou quase que a maior parte do meu tempo, 90% do tempo, eu estou dedicado ao Prosas, sigo acompanhando o trabalho da Nexo. Hoje, a Stephanie, a diretora executiva da Nexo, assumiu lá o trabalho. Mas, enfim, sigo aí acompanhando as duas empresas e é uma grande satisfação. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 80 pessoas. Depois da pandemia, acabou essa história de sede, então tem gente do Brasil inteiro trabalhando com a gente. Então tá bem legal. É uma jornada bem gratificante aí, empreender na área social.
Muito bacana, muito bom mesmo saber desse histórico. Tiago, eu queria, antes de mais nada, cumprimentar aqui toda a equipe do Prozas e do Nexo também, na sua pessoa que está aqui conversando comigo e apresentando esse trabalho, mas com você tem uma equipe, né? Você acabou de citar números aí, cerca de 80 pessoas só na equipe do Prozas, né? Então, super importante registrar o trabalho sensacional que essa equipe faz. Queria aproveitar, já que estou cumprimentando aí o pessoal, cumprimentar todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Minha mãe está por aqui também, um beijo. Cumprimentar o pessoal do Conexão Afro Amazonas, a Daiane Dutra, captadora, que vai estar comigo aqui, já dando um spoiler, né, anunciando em primeira mão. Dia 3 de agosto eu vou estar falando com a Daiane Dutra sobre os desafios da captação de recursos. Ela está aqui. E o JP Vergueiro também, da BCR, está aqui com a gente. Muito me felicita aí, essa turma toda que chegou para acompanhar essa live. É uma honra ter a audiência de todos vocês, todos e todas. Então, Tiago, fala mais um pouquinho para a gente da ideia do Prozas, né? Como é que surge um pouco desse histórico, né? Você citou de como vocês criaram, mas fala um pouco da instituição, histórico, a atuação, um pouco do perfil dessa equipe aí que você estudou. Eu vi que vocês receberam alguns prêmios, né, de startup super reconhecida aí aqui e fora do país. Então fala um pouquinho desse histórico para a gente. Vamos lá. O Prozas, ele nasce assim, de uma percepção nossa de que, mesmo quando a gente fala de investimento social privado, que a gente está falando de grandes empresas, quando a gente vai olhar a equipe de investimento social, a equipe de responsabilidade social, talvez isso mude agora um pouco, com ESG entrando na pauta e tal, mas, assim, de uma forma geral, as equipes são muito enxutas. E é difícil uma empresa que tem muito recurso para investir em tecnologia, desenvolver um software próprio para fazer gestão do seu investimento. Então, a gente via que tinha um descompasso de tecnologia da área social com outras áreas, e a gente sonhou aí com uma plataforma eletrônica que pudesse facilitar esses encontros, né? Eu falo muito, Lucas, que o Brasil é um país do tamanho de um continente, né? E a gente ainda tem muita desigualdade econômica no país. Então, você pega os grandes investidores sociais, eles estão concentrados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Como que a gente aproxima dos empreendedores que estão no Amazonas, que estão na Bahia, que estão aqui em Minas? A minha primeira passagem pelo terceiro setor foi aqui trabalhando em Inhotim, que é perto de Belo Horizonte, e eu falava assim, cara, o desafio de captar recursos para fora do eixo Rio-São Paulo é complexo, é diferente de uma grande organização que está em São Paulo, que está no Rio. Você sabe falar muito bem dessa realidade nacional, né, porque você conversa com o Brasil inteiro. E eu falo que em Minas a gente ainda está perto do eixo, porque... então, assim, a gente já passou por situações tipo, vem aqui para uma reunião, assim, caramba, você não tem ideia do quão complexo isso é para uma organização. Vem aqui. E aí eu brinco assim, pô, em Belo Horizonte você ainda pega um ônibus, vira à noite e você chegou em São Paulo. E se foi em Salvador? E se foi em Manaus? Como que você faz para vir aqui fazer essa reunião? E quem está em Rio e São Paulo acaba... Então, sim, fica aquela coisa do investimento ficando muito nas capitais e nas capitais do Sudeste. Prozas, a gente sonhou um pouco, então, cara, se eu trago tecnologia para essa história e a gente traz isso para o mundo online, para o virtual, quem está no Acre, quem está no São Paulo, está à mesma distância, está à distância de um computador para apresentar uma boa proposta. A ideia é igualar, sabe? Não é igualar, não tem essa pretensão. A gente sabe que se quem está tomando a decisão passa na porta da ACD lá em São Paulo, ele tem na memória que a ACD está ali, que é uma organização. O Jornal de São Paulo falou da ACD. Mas, assim, pelo menos naquele momento ali de receber as propostas, a gente está igualando as oportunidades, está diminuindo essa diferença de oportunidades. Então, o Prozas nasce um pouco com esse sonho de ser uma plataforma que está prontinha para usar. A empresa chega, se conecta e lança uma chamada pública que gente do Brasil inteiro pode participar em igualdade de condições. Então, esse é o sonho do Prozas. Só que, cara, eu e o Bruno
somos da área de negócio, né? A gente vivia em investimento social e aí a gente cismou em se aventurar pelo mundo da tecnologia. E não é trivial. Não Então, mesmo. desde 2014 que a gente está nessa luta, e aí a gente tem um sócio, o Mário Moll, que é o diretor de tecnologia nosso, que colocou a plataforma no ar e continua ajudando a gente a manter aí, ter uma tecnologia segura, escalável, para atender o Brasil inteiro. Então, aos pouquinhos, a gente foi se organizando, foi melhorando as. Eu falo muito também que o PROS é uma plataforma colaborativa. Cada cliente que chega e usa o PROS pede para mudar um pedacinho. E a gente vai ajustando de acordo com as demandas dos clientes para ter uma plataforma que atenda melhor, né? Quem vai lançar as chamadas públicas. E aí depois a gente notou, assim, que, cara, se isso resolve problema de empresa, resolve também problema de organizações públicas. E aí a gente tem um universo até muito maior dentro de governo para informatizar esses processos de seleção. Então, e aí, nos últimos anos, a gente tem investido na área pública e hoje a Secretaria de Cultura do Espírito Santo informatizou todo o processo da área da cultura, né? De recebimento de propostas usando prosas. Pernambuco, a Funarte usou ano passado, a Secretaria de Cultura de São Paulo usou, algumas prefeituras já estão utilizando, então a gente começa a virar também uma ferramenta para a informatização desses processos de análise de projetos, não só para o setor privado, mas também para o setor público. E aí, assim, um conceito complementar é que a cada edital que a gente lança, uma série de empreendedores chegam para a plataforma. Ele vai ali e faz seu cadastro como a etapa básica para enviar a sua proposta. Depois que ele fez o cadastro, quando vem um outro edital, a gente divulga para todo mundo. Então, cada edital que é lançado, essa base vai crescendo. A gente acabou de superar agora 80 mil empreendedores sociais, 80 mil? mais 80 mil empreendedores, sendo que dá um total de 130 mil usuários. Porque um usuário ele pode estar. Um empreendedor pode ter vários usuários conectados e tal. Então, aí tem OSC, tem empresa, tem pessoa física, coletivo, conselho, organização pública, mas dando esse universo de 80 mil. E virou uma rede super bacana, porque além dos editais lançados no Prosas, a gente criou uma central de editais, que a gente pesquisa editais, oportunidades de financiamento para empreendedores sociais do Brasil, mas também internacionais, e divulga gratuitamente para essa base toda. Então, eu sinto que toda vez que a gente cadastra um edital novo no PROS, a gente está economizando tempo desses 130 mil usuários aí que precisariam estar lá pesquisando, enfim. Então, PROS é um pouco dessa ideia, né? Assim, de facilitar o acesso ao recurso, a pessoa saber onde que está essa chamada pública, achar isso de forma fácil, igualar essas condições do Brasil inteiro. E depois da seleção, a gente também tem um módulo de monitoramento de projetos que permite todo mundo contar o que está realizando. E dá mais transparência para os projetos. Eu acredito muito que transparência traz confiança. E confiança é fundamental para a área social receber mais apoio. Perfeito, perfeito. Fala um pouquinho dessa equipe, então. Então, hoje a gente tem os 80 que eu falei lá, é Nexo mais Prosas. Se a gente dividir mais ou menos, hoje já são umas 50 pessoas no Prosas. E a gente tem uma equipe aí, e isso está muito legal, cara, que principalmente depois da pandemia, a gente já tinha escritório em São Paulo, que a gente até fechou com a pandemia, porque foi todo mundo para casa. A gente mantém o escritório aqui em BH, mas ele está fechado. Agora, o resto da equipe, a gente já tem gente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Rio, em São Paulo, na Bahia, recém-contratada aí de Salvador. Que legal. Você fala de Salvador mesmo, não é isso? Isso, não estou cometendo gafe, não. Temos de Pernambuco,
Ceará, eu não sei se contratou, se não, mas enfim, isso vai trazendo diversidade de olhar para o nosso time também, né? E aí a gente tem uma turma voltada para a tecnologia, que é o maior desafio nosso, de conseguir, principalmente sendo uma startup da área social, ser competitivo para remunerar bem a equipe pessoal da área de tecnologia. É uma disputa hoje por bons profissionais É de verdade. tecnologia e uma equipe de consultoria que hoje atende as empresas. Então, uma empresa, quando nos procura hoje para lançar um edital, ela pode usar o Prozas como tecnologia, ferramenta para acessar essa base de 80 mil empreendedores, mas falta chegar em Manaus. Falta mesmo, vamos chegar, pode esperar. O Gibson é da Estamos chegando. ele já colocou aqui que falta alguém de Manaus. Boa, boa, vamos chegar. Mas aí, hoje, as empresas, quando nos procuram, elas podem tanto usar só a tecnologia, mas podem ter nosso apoio também de consultoria para formatar esses editais, para ajudar no processo de seleção de projetos, no processo de monitoramento. Então, tem sido uma jornada muito rica aí de dialogar com grandes empresas que querem qualificar seu processo de investimento social. Às vezes a gente acaba tendo muita desconfiança também das o que essa empresa está querendo e tal, e a gente tem visto muita demanda legal, muita gente querendo dialogar com o Brasil inteiro, mas não é trivial, por isso acaba ficando ali só naqueles projetos já conhecidos, mas a gente tem tentado aí atuar, a gente tem uma diretriz muito forte de atuar pela descentralização do recurso, para que o recurso chegue a novos proponentes e não só naqueles mesmos poucos que já são contemplados sempre. Então, o Brasil é muito rico, é muito grande, né? O investimento social tem que chegar no Brasil inteiro também. Thiago, é interessante você trazer isso. Eu antes dessa investida, né, desse investimento também, acho que me identifico um pouco com o que você traz, que é o investimento na tecnologia e em ocupar esse espaço virtual também, onde circula tanta mentira, tanta ignorância, por que não ocupar, né, com informação boa, por que não levar o conhecimento, no meu caso jurídico, gestão, enfim, no caso de vocês, dos editais, da captação, da mobilização de recursos também. Eu me sinto muito contemplado, né, e muito próximo até, digamos, de uma ideia como essa. E fico feliz, né, quando você traz essa percepção e essa sensibilidade para a diversidade que é esse país de dimensão continental, né? Antes desse investimento, que era o que eu dizia, eu rodei muito, né, com a minha mochila nas costas por esse país inteiro. Eu fiz 21 estados, né, foram 28 cidades, 21 estados do país, falando sobre o marco regulatório, sobre a legislação toda que está, né, o ambiente normativo, digamos assim, de atuação das organizações, e vi isso na prática, né? Ou seja, o quanto é diferente, né? Entidades que atuam em Manaus, né? Já que tem o nosso amigo aqui de Manaus, né? De São Paulo, da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Pará, é muito diferente. São, né, de tamanhos. Esse setor é um setor de tamanhos diversos, desde organizações, e a maioria são organizações pequenas, estão aí os dados oficiais que mostram, e desde até ONGs grandonas, e a diversidade de desafios postos, né? Cada lugar tem um contexto, tem questões ali prementes, então as discussões, né, de diversos matizes. E você traz essa acessibilidade de como fazer o recurso chegar nessas realidades tão diversas e dessas possibilidades e possibilidades técnicas, inclusive, das organizações, né? Muitas vezes eu conheci organizações que fazem um trabalho sensacional, né, com coração, mas que o estatuto era de 82 ainda, que eu nunca tinha mexido, que era no mimeógrafo, para você ter uma ideia, né? Então, a coisa, né, batida datilografado. Então, assim, é difícil você dizer que essa entidade vai concorrer
com a outra entidade que está na capital, que está com o seu estatuto em dia, revisado, bonitinho, com base na última moda da legislação e da literatura. Enfim, fico muito tranquilo. E aí queria trazer, diante dessa diversidade, né, queria parabenizar por isso e trazer um elemento que você colocou, que eu queria que você falasse um pouco mais, que é como é que é fazer esses editais e esses acompanhamentos, se cada tema ou cada edital tem um tipo, né, um jeito de fazer, né? Edital para prevenção à AIDS, né? Eu conversei outro dia aqui com o meu amigo Arlen do Fundo Positivo, é uma coisa totalmente diferente de empoderamento feminino na periferia tal. Enfim, você tem diversas questões, os problemas sociais se multiplicam, então cada região tem uma demanda, cada edital tem sua demanda, cada tipo de prestação de conta tem uma demanda. Como é trabalhar isso, né? Qual o desafio que é trabalhar isso, fazer esse standard, né? Standardizar, né? Cada edital fazer aquele, né? Ajustar para que ele responda à demanda do financiador e das entidades que atuam naquela especialidade. Muito legal, você citou o Fundo Positivo. O Fundo Positivo foi uma das primeiras organizações a lançar edital no Prozas. Agora eles estão com plataforma própria, mas ainda vão voltar. Eu quero eles com a gente, assim, porque é muito legal o trabalho, é um trabalho super de referência. E aí, assim, é muito legal porque a resposta é complexa para essa pergunta, né? Assim, a gente tenta trabalhar sempre dialogando com especialistas de cada área. O Prozas não se propõe a ser especialista em todas as temáticas, mas tentar entregar uma tecnologia, não só tecnologia tech mesmo, mas uma forma de fazer, de organizar processos seletivos. Então, muitas das vezes você tem esse trabalho, esse conhecimento dentro da própria empresa, então a empresa tem um consultor especializado para aquela temática. A gente também trabalha outras consultorias. Teve um edital recente, um edital muito bacana de diversidade do Itaú, que é uma consultoria especializada, que aí se conecta com a gente só para usar nossa tecnologia, mas com toda a expertise da área temática deles. Enfim, então a gente não se propõe a ser especialista nessas temáticas, mas a gente tenta organizar um pouco esse processo e tentar deixar esse processo um pouco mais simples. E aí, a gente tem que entender que tem edital que os editais não são iguais, né? Eles têm propósitos diferentes. Se ele tem um objetivo diferente, ele vai ter regras diferentes e o resultado da seleção vai ser diferente. E a gente tenta levar essa discussão de propósito para o planejamento das empresas. Então, assim, qual que é o objetivo nessa chamada? É selecionar as melhores propostas ou identificar organizações que estão aptas a serem fomentadas. Então, veja, se você quiser selecionar sempre as melhores propostas, muito provavelmente vai sempre concentrar. Até porque uma organização que vem sendo financiada, ela está mais preparada, ela conseguiu ter uma equipe dedicada só para a captação de recursos, ela tem um assessor jurídico que vai deixar o estatuto dela em ordem. Agora, já tem organizações que estão lá com um trabalho brilhante e que precisam de um apoio exatamente para poder ir subindo na régua. Então, a gente tenta trabalhar, entender com cada empresa qual que é o objetivo ali, né? Se o objetivo ali é fomentar, se é encontrar diamantes brutos, né, que vão ser lapidados ainda, organizações... Tem muita organização que está toda desorganizada do ponto de vista administrativo, mas que tem uma legitimidade no campo que não vai ser substituída pela melhor consultoria internacional. Então, assim, nessa hora, a gente tem que, inclusive, tentar entender formas de fazer esse dinheiro chegar. Novamente, o Fundo Positivo é uma solução brilhante, porque o Fundo Positivo ele capta recursos para financiar projetos. E como ele é uma organização intermediária nessa história, ele tem muito mais flexibilidade para dialogar com pequenos do que a grande empresa,
que está assombrada lá pelo compliance, que todo mundo tem que ter todas as CNDs, que não vai conseguir conversar com um coletivo, que às vezes é o mais legítimo para atuação lá na ponta, e aí essas organizações intermediárias conseguem. Então, é parte do nosso trabalho também tentar entender um pouco dessa estratégia, né? Como que eu faço para chegar nos pequenos? Que tipo de solução que a gente pode criar para conciliar essa demanda de compliance da grande empresa, mas também apoiar os pequenos projetos espalhados pelo Brasil? Então, é uma engenharia que a gente acaba fazendo uma pesquisa aí, projeto a projeto, para criar um edital alinhado. E muito aprendizado em cada processo desse, depois da análise das propostas, o que vem. Agora a gente está num esforço cada vez maior de tentar fazer análise de dados, tentar entender de onde estão vindo essas propostas, de onde não estão vindo essas propostas. E tem uma coisa legal que, por exemplo, o governo de Pernambuco começou a usar o PROS recentemente. A gente tinha cerca de 1.000 empreendedores de Pernambuco no início do ano. Agora a gente tem 6.000 empreendedores de Pernambuco. Então a gente entendeu também que avançar, levando a tecnologia do Prozas para o poder público, vai ser muito importante para a gente aumentar esse mapeamento, porque se o cara não estiver no Prozas, ele corre risco de nem ficar sabendo que o edital foi lançado. Então, a gente precisa mapear mais organizações para ir desenvolvendo, entendendo de onde estão vindo as propostas e de onde as propostas não estão vindo, para tentar começar a criar estratégias intencionais de fazer recurso chegar onde ele não chega hoje. Mas não é trivial. A gente nasce com esse propósito e aí, quando você vai ver lá o percentual de empreendedores do PROS, eles estão concentrados no Sudeste de novo. Então, como que a gente faz para descentralizar isso? Precisamos de ações com intencionalidade para conseguir diversificar os beneficiários, né? Quem vai receber esse recurso na ponta. Muito interessante, muito mesmo. Rapidinho, só para retomar, vocês receberam alguns prêmios internacionais, eu fiquei muito curioso para entender um pouco dessa premiação de startup bem-sucedida. Enfim, fala um pouquinho rapidinho, porque eu quero também voltar para entender os números desses editais. Você falou de editais públicos, editais privados, quantos editais já são, quantas pessoas já participaram, quanto de recursos já foi movimentado aí. Mas antes eu queria que você registrasse um pouco dos prêmios que o Prozas já recebeu. Cara, o primeiro destaque foi um concurso do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, um edital para startups na área da indústria criativa. Foi muito bacana, porque a gente estava começando, e acho que foi em 2016, e a gente ficou entre os 10 finalistas da indústria criativa da América Latina. Então foi muito legal. Aí tinha uma etapa de votação e a gente fez uma campanha e tal. Se a gente tivesse nossa base de hoje, 130 mil usuários, talvez a gente tivesse mais sucesso na votação, mas naquele momento não deu. Depois a gente teve um prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que foi bem legal também a avaliação deles. E agora, no ano passado, tem a 100 Open Startups, que é uma empresa que faz essa análise de como as startups estão chegando nas grandes empresas. E aí é um ranking que é muito legal, porque ele é um ranking objetivo. Ele analisa quantos contratos, quantas grandes empresas que utilizam o serviço daquela startup. E aí a gente foi contemplado ano passado em 3 categorias. Nossa! Na categoria da área social, uma de new trends, tipo, das novas tendências, a gente ficou em primeiro lugar, e a gente foi em 24º geral, que foi para a gente uma grande surpresa e é um reconhecimento fantástico. Esse ano a gente está com expectativa lá em cima, porque a gente conseguiu qualificar muito mais contratos na plataforma deles. Então, acho que em outubro sai o resultado e a gente espera estar na lista aí até um pouco melhor posicionado. Eu costumo brincar muito que prêmio não paga as contas, prêmio não enche barriga.
Mas, cara, a vida de empreendedor é um perrengue danado. Tem hora que a gente chega a pensar, porque eu era servidor público, né, concursado, né, aí tem hora que bate aquela coisa, né, assim, por que que eu fui largar a carreira? O que que eu estou fazendo aqui? E aí esses prêmios, que eu falo que assim, são esses reconhecimentos, eles vêm para dar uma energia, sabe? Tipo assim, oh, você está indo no caminho certo, Muito bom. desiste não, insiste mais um pouquinho aí que a gente vai chegar lá. A gente está te observando aqui, vai na fé, não desiste não. Muito Aí bom. dá uma renovada para tomar mais um bocado de porrada depois, que a vida de empreendedor é isso aí. Legal, querido. Eu queria só aproveitar para a gente tomar uma água, dar uma respirada, fazer aqui um convite para o pessoal, agradecer todo mundo que está chegando aqui, pessoas ilustres, queridas aqui também, Laís Lopes, que já cumprimentou você também, o Saúl Isaías, que já esteve aqui comigo, Marcela Guiar, querida Renata Fortunato, Marceval Araújo, Ana Rúbia, André Carvalho, grande advogado também do setor, Regina Tosta, Gibson Flores, já falamos aqui, Nédia Nazário, enfim, uma turma, Paulo Estorto, o Alex Leal, então muita gente bacana, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui na nossa live. Então, dizer para vocês que na semana que vem, dia 27, na próxima terça-feira, às 18 horas, a gente vai estar lançando o nosso novo site. Então, o portal de pesquisa de legislação novo da gente vai estar lá, pleno, né, com todos os regulamentos. A gente está fazendo, Tiago, um levantamento de todos os regulamentos do Miroski, né, a nível federal, estadual são 18 estados, né, e mais do Distrito Federal, e nos municípios a gente está com 550 municípios com regulamento próprio. Então, todos esses regulamentos estarão lá disponíveis no nosso site, gratuitamente, só entrar lá, baixar. Então, pesquisadores interessados, gente que está aí nas cidades querendo fazer parceria. Então, é importante, vai estar lá. Então, todos esses decretos. Vamos lançar o Cordel do Miroski em versão e-book, então, muito mais bacana para baixar. Tá? Então, o Cordel do Miroski, que você deve conhecer também, que é uma produção nossa, e vamos lançar ainda o livro, né, da minha caminhada por aí, nos 27 histórias de caminhada com as organizações da sociedade civil no Brasil. Então, em primeira mão aqui anunciando, então vamos lançar na terça-feira o livro 27 histórias de uma caminhada com as organizações da sociedade civil no Brasil. Eu, a minha mochilinha, em 27 estados. Não pude fazer, né, com a mochila, a pandemia não deixou fazer os 6 estados que faltavam presencialmente, mas temos feito virtualmente com os estados, entendendo. Então, mais do que levar informação, né, sobre direito, enfim, é ouvir as pessoas, é ouvir as histórias e as questões que as pessoas trazem, as dificuldades. Então, isso é muito importante. Então, a Laís está dizendo aqui que tem que vir com a análise, né, dos decretos. Então, a rigor, né, o que a gente pode dizer da leitura, né, eu não li todos, mas boa parte deles sim, eu dou uma lida, é que a qualidade é realmente muito fraca. A quantidade, né, tá aí, essas 550, mas a qualidade de fato é muito fraca. A gente tem alguns destaques, né, de algumas cidades aqui e ali. Belo Horizonte é disparada a cidade que tem melhor, né, melhor regulamentação, enfim, a prática, mas a qualidade realmente não tem sido. Mas está lá, Laís, para fazer essa análise. Eu, em breve, estou aqui na expectativa desse doutorado, fazer uma análise da regulamentação do Miroski aqui no estado da Bahia, nos municípios da Bahia, mas, enfim, estamos ainda nesse namoro aí com a Escola de Administração na UFBA para o doutorado em breve. Bom, também, para terminar aqui os convites, live Oscar Legal em agosto, 2 lives Oscar Legal. Dia 3 de agosto, Daiane Dutra, a gente vai falar sobre os desafios da captação de recursos, muitas dicas para pequenas organizações também aqui sobre captação de recursos, e a live Oscar Legal do dia 17 de agosto, a gente vai ter a primeira vez uma live com 2 convidados ao mesmo tempo. Então a gente vai ter a Maristela e o César, eles que são da Escola de Governo lá do Espírito Santo, e a gente vai falar sobre a implementação do Miroski no Espírito Santo, um cenário geral do Espírito Santo, eles que têm feito, né, um trabalho sensacional na Escola de Governo, rodando todas as cidades do Espírito Santo, falando sobre marco regulatório, treinando as cidades, né, capacitando as equipes das cidades. Então eles vão estar aqui falando um pouco dessa experiência também com a gente. Então, é isso por hora. Vamos voltar aqui com o nosso convidado, que já foi bastante recado por agora.
Tiago, fala pra gente então agora os dados, né? Eu estou curioso para ouvir os dados desses editais. Então tem editais públicos, editais privados, você tem avançado muito no setor público, e eu queria saber um pouco de quantos editais públicos foram lançados, quantos editais privados, enfim, disseca um pouquinho aí, traz todos esses dados pra gente, para mim, estou curioso, e tenho certeza que o pessoal também, mais do que eu. Cara, antes dos dados do próximo, só o registro, fantástica iniciativa desse consolidado aí, desse material de pesquisa, assim, incrível ter isso consolidado num lugar só. Acho que a gente precisa avançar muito com essa. Você falou, né, de uma quantidade enorme, né, 550 municípios, mas nós estamos falando de 5.600 municípios, né? Então, quantos 5 ainda mil. não têm? Quantos ainda não têm a regulamentação depois de anos do Miroski ativo? Então, isso é uma questão, mas essa consolidação aí é fantástica. E aí a Laís, muito amiga, né? Você já fez esse esforço todo de consolidar. Ela quer analisado. Agora, É, eu aproveito, Thiago, para dizer que entrou aqui um querido parceiro aqui no registro, e cumprimento efusivamente o Thiago Maciel. O Thiago tem um trabalho belíssimo com a Associação de Arte e Cultura do Bairro Baianão de Porto Seguro. Thiago, é importante, se você puder conhecer, um trabalho de balé clássico com meninas de periferia. É sensacional no bairro periférico de Porto Seguro. As pessoas conhecem muito Porto Seguro, o lado turístico, mas as pessoas pobres, as pessoas, né, mais humildes que moram na cidade, elas, né, se movimentam também. E Thiago tem um balé, um trabalho de arte e cultura de uma maneira geral, profissionalização, enfim, dentro do Baianão. Ele é um parceiro. Nós fizemos agora, em parceria, um projeto discutindo o Miroski no extremo sul da Bahia, né, nas cidades do extremo sul da Bahia, a partir de Porto Seguro, Eunápolis, Itamaraju, enfim, toda a região extremo sul da Bahia, e fizemos uma análise das 5 cidades da região que tem regulamento. Então, esse consolidado, ele serve para isso também, você poder pesquisar mais fácil ali, encontrar e poder fazer essas análises comparativas, que foi o que a gente fez. E em breve um e-book aí sobre o estado da arte do Miroski no extremo sul da Bahia, já dando um spoiler aqui, cumprimentando toda a equipe da Associação Arte e Cultura do Bairro Baianão, na pessoa aqui do Thiago Maciel. Querido, um beijo para você, Thiago. Mas voltando aqui, Thiago, vamos lá. O Thiago está aqui, vi. Vamos falar um pouco dos dados, então, desses editais. cara, assim, uma coisa muito legal que a gente faz, que foi a nossa estratégia de produção de conteúdo no começo. Logo que a gente lançou a plataforma, a gente teve um dilema de eu vou ficar produzindo conteúdo, escrevendo, ou se quer uma plataforma de editais, vamos cadastrar os editais. Então, o Prozas cadastra para consulta gratuita de todo usuário que chegar lá, até sem o login, sem fazer o login básico, você consegue consultar editais para todas as áreas, e a gente cadastra pelo menos 6 editais todos os dias. Então, todo dia tem edital. Todo dia, 6 editais. Isso vai dar aí, no final do ano, está dando, junto com os editais que são lançados na plataforma, coisa de 1.800 editais. Então, até falando em material de pesquisa, né, a gente tem catalogado no nosso banco de dados 8.000 editais de 2015 para cá. Então, tem um acervo aí fantástico que agora eu também, aí, antes que ela pergunte, assim, e a análise? A gente quer começar a fazer essas análises, quer começar a entender os padrões desses editais e tal, mas aí, enfim, tem um esforço de pesquisa aí gigante. A gente quer começar a produzir conteúdo para melhorar, inclusive, esses editais, né? Facilitar a vida de quem elabora edital também. Bem, mas voltando no recurso mesmo, né? Então, assim, esses editais, cara, quando a gente fala desses 1.800 que a gente cataloga, isso dá 2, 3 bilhões de reais em recurso ofertado todo ano. Uau! A maior parte desse recurso não passa pelo PROS, não é edital para se inscrever no PROS. Mas você entra no PROS, está lá o resumo e o link para você chegar lá onde que vai fazer a submissão. Editais no PROSAS, e aí trazendo os dados do ano passado, que eu tenho um pouco de cabeça, a gente teve quase cerca de 270 editais com inscrições pelo PROSAS. Então, assim, é mais do que um edital por dia útil. Todo dia tem um edital novo com inscrições na plataforma. Em média, pela referência do ano passado, né?
E esses editais, com inscrição no PROS, eles ofereceram mais de 400 milhões de reais. Então, já é um montante de recursos muito considerável. Se você considerar que o censo, e aí tem público e privado, tá? Mas para comparar a ordem de grandeza, o censo do GIF, que tenta mapear o volume do investimento social privado no Brasil, fala aí de um investimento na casa de 3,5 bilhões. E a gente teve via Prosas, claro que tem recurso público aí no meio, e eu não tenho dado aqui agora separado de público e privado, coisa 400 a 450 milhões de reais. Então, é um montante já bem considerável. E esses editais receberam aí na casa de 80 mil propostas. Eu costumo, quando eu estou mais inspirado, eu falo que cada proposta que a gente recebe é um sonho de um empreendedor social espalhado pelo Brasil. Sensacional. Então, eu falo de 80 mil sonhos e a gente tem uma taxa de aprovação aí próximo de 17% desses 80 mil. Então, quase 10 mil propostas foram aprovadas na plataforma ano passado, que para a gente é assim, uma realização absurda. A gente está agora no momento de rever nosso planejamento estratégico e a gente foi provocado a lançar um indicador norteador do nosso trabalho. E é a primeira vez que eu falo dele, assim, porque isso está no forno ainda, não está 100% validado, mas a gente fala em chegar a 1 milhão de projetos apoiados até 2030. Então, assim, você pensar que foram 10 mil ano passado, a gente tem um caminho assim absurdamente longo para chegar lá, mas dizem que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então a gente está sonhando grande e a gente quer ver a plataforma espalhada pelo Brasil inteiro, facilitando essas conexões, assim, investindo fortemente em transparência, para aumentar a confiança e aumentar o fomento a projetos. Uma coisa legal da plataforma, legal assim, né? Uma área que acaba dominando a plataforma é a área cultural. A área da cultura tem muito edital. Então, 70% dos editais, 70% dos empreendedores do Prozas são da área cultural. Mas não significa que é exclusivo a área cultural. A gente já tem de um tudo, já teve edital para selecionar livro infantil, já teve edital para selecionar projeto na área LGBT, de igualdade racial, projeto de arquitetura sustentável. O Ministério do Meio Ambiente lançou um edital no Prozas com essa temática, na área de infância, na área do idoso. Então, é difícil ter uma área social que ainda não tenha sido contemplada lá por alguma chamada pública. E quando deixa eu só te interromper, então, um segundinho, porque o Alex, agente de saúde, ele está colocando aqui, tem edital para cooperativas urbanas de produção de sandálias? Uma pergunta direta. Cara, vai aparecer alguma coisa para geração de renda, para apoio ao empreendedorismo. Nessa linha vai aparecer. Não vai aparecer tão específica assim. Mas, assim, um edital, a gente que tem público de Manaus aqui, teve um edital que é fantástico, tá com a gente, uma felicidade danada, que é do IDESAN, que é uma organização que trabalha com desenvolvimento sustentável em Manaus, e lançou um edital para selecionar projetos de empreendedores, de negócios de impacto social, de indústria limpa, que ajudam a manter a floresta em pé, né? Então assim, acaba tendo uma abrangência grande. Assim, dificilmente vai ter um mirando tão direcionado para vocês assim, mas pensando em empreendedorismo, em geração de emprego, renda, é possível encontrar sim. Muito bacana, muito bacana. Desculpa, eu terminei te interrompendo ali por conta da pergunta tão específica do Alex, mas a gente falava sobre os dados, né, dos editais dos últimos anos. Você fazia uma diferença, tem os editais que circulam, né, pelo Prozas, e tem os editais lançados pelo Prozas. E da meta ousada que você
que vocês estabeleceram. Tem os dados desses também, desses editais que circularam pelo Prozas? Então, pelo Prozas que foram esses, né? 270 editais do ano passado, que receberam 80 mil propostas e cerca de 10 mil propostas foram aprovadas. Assim. Em torno de quanto em recursos? 400 a 450 milhões de reais. Nossa! Só no ano passado. Então, isso entre editais de organizações públicas e privadas. Nem todo edital envolve recurso, então tem edital que é para uma premiação, enfim, então nem todo edital envolve diretamente recurso. Tem edital que não declara exatamente qual é o valor do recurso, então esse é o montante mapeado, né? A gente conseguiu mapear mais de 400 milhões de reais. O ano passado a gente publicou uma análise dos editais de 2019, tem o site até que a gente criou, editaisbrasil.com, que tem lá os grandes números do PROS olhando para 2019. A gente está com o desafio agora de consolidar os dados de 2020 e começar a gerar um pouco mais de conhecimento para a área também, né? A área social é muito carente desses dados, né, para guiar a atuação. Então, a gente quer trabalhar um pouco mais com isso, com essa produção de conteúdo a partir dos dados que a gente está ali no dia a dia trabalhando. Mas, enfim, você sabe o desafio que é quando você tem uma massa muito grande de dados, de analisar isso tudo e conseguir resumir e trazer isso para o público de forma que faça sentido para a análise. Né? Muito bacana. Queria falar para o pessoal, então, lembrar aqui, ó, a gente está com uma promoção, que é o seguinte, tem este livro, Para Compreender o Miroski, do querido Danilo Uzeda da Cruz. Esse livro a gente está sorteando, o último da espécie, acabou a primeira edição, está esgotado, esse aqui gentilmente cedido pelo autor. Então você tem o post nosso da promoção aqui no nosso perfil no Instagram, você vai lá, tem que seguir o Oscar Legal, você vai marcar 5 amigos lá na publicação e vai ficar ligado que na terça-feira, durante o lançamento do site, a gente vai dar o resultado do sorteio deste livro. Esse aqui vai ser sorteado pelo Instagram. Então, ó, não vai esquecer não, criatura. Vai marcar a gente lá, vai seguir o nosso perfil, vai marcar 5 amigos e vai sortear, né, vai concorrer a este livro que eu vou, né, anunciar terça-feira no lançamento. E durante o lançamento vai ter mais sorteio também, ó, mais 2 livros, Cordel do Miroski e caneca do Oscar Legal. Tudo terça-feira no lançamento do nosso site, vai ser pelo YouTube e pelo Facebook. Então, fica aí ligado, fica ligada, que a gente vai distribuir vários brindes. Vamos, né? Quem quer caneca, quem quer livro, vamos dar um de Silvio Santos aqui, tá? Também fazer essa informação circular, fazer essa informação chegar. Querido, tem uma pergunta que as pessoas fazem muito, apareceu aqui no meu WhatsApp. Aliás, você que está me pedindo para entrar no grupo do WhatsApp do Oscar Legal, não dá para fazer isso agora. Daqui a pouco, quando terminar, eu entro, viu? Os grupos não tem negócio de boa noite, bom dia, intermináveis ali, nada disso. É um grupo só para transmissão, né? Para circular a informação. Então, mas agora não dá, tá bom? Que eu estou aqui durante a live. Mas voltando aqui, então me chegou aqui uma pergunta interessante, que é se paga alguma coisa. A entidade que se inscreve lá o seu perfil e quer participar do edital, ela paga alguma coisa? Tem um custo? Não, o Prozas a gente tem essa ideia de o Prozas é gratuito para o empreendedor social. Então você pode entrar lá, fazer seu cadastro. A gente entende que não dá para criar nenhuma barreira para a organização proponente acessar o edital. Então basta ela se cadastrar, um cadastro bem básico, e ela pode participar de qualquer edital. Ela consegue consultar os editais todos sem nem se cadastrar. E o único serviço que a gente tem pago hoje é o alerta de editais. O que é isso? A gente cadastra esses 6 editais lá todo dia. Então, 30, 40 editais por semana. Você precisaria ir lá todo dia consultar se entrou um edital novo que é do seu perfil. A gente tem uma forma de automatizar essa análise. Então, quando entra um edital que ele bate com o seu perfil, a gente dispara um e-mail automático para você.
Então, eu falo, até eu uso muito isso, que a gente não vende a informação. A informação está lá, pública e gratuita. A gente vende a comodidade de receber a informação toda vez que ela já faz um match com o seu perfil. E aí tem lá, sei lá, acho que é R$ 10 por mês para você receber um alerta de editais. Mas, então, assim, é essa a única forma que tem de pagamento pelo empreendedor social, mas é opcional, não gera nenhuma barreira para acessar nenhum edital, para enviar proposta, para nada. Quem nos remunera é quem está lançando o edital. Então, a empresa que vai lançar o edital, a empresa que quer divulgar um edital, ela nos contrata e ela paga a conta inteira. Então, é esse o conceito que a gente trabalha, não tem custo nenhum para os empreendedores sociais, não. Muito bacana, muito bacana. A gente está chegando no final, mas eu não podia deixar de trazer, Thiago, um tema que vocês levantaram, você especialmente, essa semana, nos últimos dias, sobre a questão dessa reforma do imposto de renda. A gente está falando de coisas boas, né, de acesso das entidades, né, de gente com sensibilidade para fazer, né, o instrumento para isso acontecer. Mas também a gente está falando, tem um contexto, né, onde a gente está, em que a gente tem que trazer também, enfim, evidenciar. E você traz uma discussão que é a questão da reforma do imposto de renda, né, de que ela é um potencial de retirar 2 bilhões, né, de projetos sociais, de apoio a projetos sociais. Fala um pouquinho desse quadro para a gente entender também, até para a gente se mobilizar com relação a isso. Cara, esse é o tema que tá me ocupando aí nos últimos 10 dias. Tem uma demanda no Brasil há muito tempo de reformar o imposto de renda. O Brasil é um dos poucos, só o Brasil é mais um país no mundo que não cobra imposto sobre distribuição de lucro. Então, a empresa teve lucro, ela distribui para os sócios e o sócio não paga imposto sobre isso. Sempre teve uma demanda de que tivesse imposto sobre essa distribuição de lucro, como é na maioria dos países. O governo federal encaminhou uma proposta para passar a taxar a distribuição de lucro. Só que se vai taxar a distribuição de lucro, é natural. Se vai taxar na pessoa física, se a pessoa física vai passar a pagar imposto de renda quando ela recebe o lucro, o dividendo, o governo está compensando, reduzindo o imposto de renda que a pessoa jurídica paga. E aí tudo bem, está alinhando a legislação tributária brasileira à prática internacional. Só que o que está acontecendo? O governo escolheu desonerar a alíquota básica do imposto de renda, que é o imposto de renda, ele tem uma alíquota básica e uma alíquota adicional. Resumindo, ele está diminuindo exatamente no pedacinho que é usado para calcular os incentivos fiscais para a área social. Então, aquele percentual do imposto de renda que a empresa pode doar para a cultura, para o esporte, para o fundo da infância, para o fundo do idoso, para a saúde da pessoa com deficiência e para a oncologia, o governo tem 2 lá componentes do imposto de renda. Um que é base de cálculo para esses incentivos sociais e o outro que não é base de cálculo. E aí o governo está cortando a alíquota exatamente a que é base de cálculo. Se a reforma avançar do jeito que está hoje, a Lei Rouanet, a Lei do Esporte, Fundo da Infância, Fundo do Idoso, vão reduzir em mais de 80%. Nossa. Isso significa exterminar uma série de iniciativas incríveis no Brasil inteiro. A gente está falando da Lei Rouanet, o ano passado movimentou 1,5 bilhão. Ela cairia para 300 milhões. A gente perderia 1,2 bilhão para a cultura. Grandes equipamentos culturais, museus, grandes orquestras, grandes grupos de teatro, de dança, não sobrevivem sem esse financiamento com o incentivo fiscal da Lei Rouanet hoje. Mesma coisa com grandes projetos esportivos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, Fundo da Infância, Fundo do Idoso. Esses incentivos, gente, a gente tem uma série de críticas sobre eles.
eles precisam também ser mais descentralizados, esse recurso acaba ficando concentrado no Sudeste, só grandes empresas podem utilizar, mas o que a gente precisa é melhorar o que tem, não perder o que tem e não ter perspectiva de colocar nada no lugar. Uma organização cultural, ela não consegue esperar 2, 3 anos até que se formule um novo programa para substituir a Lei Rouanet. Se a Lei Rouanet e essa reforma está sendo desenhada para vigorar já no ano que vem, se a gente perde a Lei Rouanet desse ano para o ano que vem, não vai dar tempo. A gente vai perder muita organização vai fechar as portas, e aí o custo, quando uma organização da sociedade civil morre, é muito grande, porque é difícil ela renascer e renascer com a mesma força. Então, eu estou muito preocupado com esse tema. Eu produzi alguns conteúdos que estão no site da Anexo para tratar do assunto. Estou ajudando a mobilizar algumas organizações para falar da preocupação sobre o debate e da velocidade de tramitação do assunto na Câmara. Eu entendo, pelo que eu já consegui sondar, já consegui chegar até na assessoria do relator, que é um tema que, por ser indireto, a reforma não cita explicitamente a Lei Rouanet, a Lei do Esporte, a Fundo da Infância e Fundo do Idoso. Isso passou batido na primeira análise do relator. Então, o que eu tive de retorno até agora, de pessoas, até pessoas que conhecem o relator, que é um deputado do estado do Pará, é que ele é muito sensível para o tema social e de que isso não teria entrado no radar numa primeira análise, mas agora a gente está se preparando para apresentar para ele os efeitos complicados, né, que seriam da aprovação da reforma como está, para tentar que a reforma seja neutra também para a área social. O que eu quero dizer com neutra? O governo está defendendo que ele está aumentando imposto de um lado e reduzindo do outro de forma a compensar. A ideia não é aumentar a arrecadação do governo, nem reduzir a arrecadação do governo agora. É ficar equilibrado. O que eu tenho falado é que vamos manter neutro também para a área social. A cultura, o esporte, as políticas da infância e do idoso e da área da saúde não podem pagar parte dessa conta dessa reforma. Então, a gente reduziria de 2,4 bi para 2 bi. Para 0,4 para 400 milhões, a gente perderia 2 bilhões. Então, eu venho defendendo, quando eu falo de descentralização do recurso, a gente precisa de mais fomento. A sociedade civil é muito rica, ela tem capacidade de fazer muita coisa sozinha, mas ela precisa de apoio, ela precisa de confiança. E aí não dá para, num momento complexo como esse, a gente retirar um nível desse de financiamento. Então, é o tema do momento para mim, eu quase que estou me dedicando quase que exclusivamente para esse assunto nas 2 últimas semanas, na expectativa de a gente conseguir conversar com o relator antes do retorno do recesso parlamentar, que é na primeira semana de agosto, Sim. que provavelmente o assunto já entra na pauta logo no início de agosto. Então, estamos aí de vigília e tentando construir propostas alternativas, né? Como equacionar esse problema sem, de forma alguma, ser contra a reforma de imposto de renda. A reforma é bem-vinda, parece que ela aproxima o Brasil para a realidade do mundo, mas ela não pode penalizar as organizações da sociedade civil. Muito bom. É sempre importante, então, mobilizar. Já tem o pessoal da plataforma Miros, que eu sei que está discutindo as questões tributárias, né? Tem um GT interno discutindo, a BONG, né? E outras entidades, FONIF, etc., os coletivos, né? Das organizações, poderem se mobilizar também, conhecer essa discussão e se mobilizar. Você tem também a questão da reforma. Quando a questão da reforma tributária, não só do imposto de renda, né? Eu fiz aqui uma live com o professor Eduardo Sade também sobre a reforma tributária, que ele, inclusive, intitula de Armagedon, né? E acredito que seja num sentido muito próximo, paralelo ao que você traz, ou seja, a dificuldade, né, que você vai criar para essas organizações do ponto de vista tributário e da mobilização dos recursos, vai praticamente fazer com que se fechem, pelo menos aí, metade das organizações numa primeira
numa primeira rodada, possivelmente. Então, chuto aqui, me atrevo a dizer. Então, é importante, então, as organizações se mobilizarem. Alô, você que está aí assistindo, se mobilizar, falar com o seu deputado. Né? Há uma mobilização também aí do Thiago, da turma dele também com relação ao relator. Então, vamos somar forças aí para a gente não esmurecer e não deixar isso passar, né, da forma como está. Então, queria, Thiago, finalizar aqui, né, dizendo, já chegamos 19 horas, já batemos aqui o nosso tempo. As lives são isso, né, quando não tá boa, você pisca o olho, a live foi embora, porque já 1 hora não dá pra gente dar conta de tudo. Tinha aqui mais umas coisinhas ainda anotadas, mas eu queria agradecer, obviamente, mais uma vez, e pedir, né, que você deixasse aí suas despedidas, honrosas despedidas aqui para o nosso público, e desse uma dica, né, para as organizações, pensando inclusive nas pequenas organizações, uma dica no tema da captação de recursos, na relação com Prozas, enfim. Então, o que é que você diria aí nas suas considerações finais e nessa dica para na nossa audiência? Olha, assim, falando em captação de recursos, o que eu costumo falar com toda organização é que não existe captação de recursos sem esforço direcionado para a captação de recursos. A gente, na área social, a gente tem um erro muito grande de ficar tão apaixonado com a entrega social que a gente executa e esquece que a gente precisa vender o peixe. E a captação de recursos é esse momento. Então, assim, se você é uma pessoa só na sua organização, reserve parte do seu tempo para tratar da mobilização de recursos. O recurso não vai chegar andando sozinho e bater na sua porta. É muito raro quando isso acontece. Então, normalmente, captar exige muito tempo e dedicação. É transpiração mesmo, é esforço. Então, se organize, reserve parte do seu tempo. Se a sua organização começou a amadurecer, reserve uma pessoa exclusiva para cuidar disso, porque toda empresa tem área comercial. Toda organização da sociedade civil precisa ter alguém cuidando da captação de recursos. É isso que vai alimentar e potencializar o seu impacto social lá na frente, lá na ponta. Então, é isso. Aproveitando para agradecer, acho que fantástico conectar com iniciativas como a do OSC Legal. Estou aqui fervilhando a cabeça como que a gente pode aproveitar para se reforçar mais, como que o Prozas pode divulgar que o novo portal está indo. A gente precisa criar uma forma de fazer essa comunicação de forma permanente lá, para divulgar as boas iniciativas, divulgar onde tem conteúdo, porque a gente se apoiando, a gente vai apoiar mais organizações, vamos fortalecer o campo. Muito obrigado, querido. Valeu mesmo, de coração. Muito bom você ter tido aqui. É uma experiência bacana. Eu que já estou inscrito no Prozas já há um tempão, tanto eu, Lucas, como a entidade, né, a qual estou vinculado. Então, é muito interessante mesmo. Todos os dias no e-mail tem conteúdo, tem oportunidades. Eu tenho... Quando as organizações me procuram para perguntar onde pode captar, onde tem informação sobre captação de recursos, eu tenho 2 referências básicas que vêm na mente imediatamente: a ABCR e o Prozas. Então, né, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos e o Prozas. Eu imediatamente, assim, quase que sem pensar. Tem outros também, né, gente que está fazendo um trabalho muito bacana, mas essas 2 referências, né, são muito, muito fortes. Então, eu queria agradecer a você mais uma vez, cumprimentar, né, a equipe, né, que você já reverenciou aqui também, a equipe que faz esse trabalho, que dá o suporte inteiro. A gente sabe, né, posso falar também de carteirinha, estou aqui na frente, mas tem gente, né, trabalhando aí por trás, né, gente de tecnologia, gente do direito também, de outras áreas que trazem outros elementos e que faz acontecer também, né, junto com quem está à frente. Então, é um cumprimento especial aí para toda a equipe. E queria fechar, né, convidando todo mundo, lembrando que semana que vem, dia 27, terça-feira, no nosso canal
do YouTube e no Facebook. A gente não vai estar aqui no Instagram na terça-feira, é no Facebook e no YouTube, nos dois canais, talvez também pelo LinkedIn, lá na minha página no LinkedIn, não sei ainda, mas é possível que role. E a gente vai estar fazendo o lançamento do site, Cordel do Miroski, versão e-book, o livro 27 Histórias de uma Caminhada com as Organizações da Sociedade Civil, sorteio de brinde, vai ter caneca, para quem estava me pedindo caneca, vou sortear uma caneca lá nesse dia, vai ter livro, né? Vai ter o resultado do concurso aqui pelo Instagram. Então, tudo isso rolando na terça-feira que vem, no nosso lançamento do site novo, o portal de legislação, que se aparecer mais um novo, a gente joga lá também. Então, ele vai ser alimentado sempre, né? E queria chamar que em agosto a gente vai estar com 2 lives, olha que legal. A primeira vai ser com Daiane Dutra, falando sobre captação de recursos no dia 3, e a segunda, no dia 17 de agosto, a implementação do Miroski, o cenário no Espírito Santo, com a Maristela e o César. Gente, então, obrigado. Valeu, Thiago Alvim. Valeu, Prosas. Valeu, Nex. Um grande abraço a você. Um grande abraço a todo mundo que deu essa audiência hoje. Até mais. Tamo junto. Até terça-feira. Valeu.